Olá, amigo do canal Diretrizes Espíritas. O nosso estudo de hoje, objetivo, é sobre esse assunto aqui. Os espíritos podem se tornar visíveis? Eis a questão. A outra seria, é racional assustar-se com a aparição de um espírito? Kardec trata desse assunto em O Livro dos Médiuns, em particular na segunda parte, no seu capítulo 6º, onde ele discute sobre a questão das aparições, das manifestações visuais. Não vamos entrar no mérito da materialização. A gente vai analisar rapidamente a questão, das aparições, e como é que se processa, também buscando na gênese nova, nova no sentido da revisão que foi feita, e que estava equivocada, mas com a nova edição correta feita pela FEAL, a gente consegue entender melhor o processo. E vamos observar o seguinte, o que Kardec coloca sobre esse assunto. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes são, sem dúvidas, aquelas pelas quais os espíritos podem tornar-se visíveis. Pela explicação dos fenômenos, veremos que ele, como os outros, nada tem de sobrenatural. Então, Kardec já faz aqui um preâmbulo informando que é um fenômeno natural e não devemos se ficar tão ligados às questões de sobrenatural, aquelas coisas paranormais tão divulgadas em filmes de terror. E a questão que ele discute isso, nesse capítulo, a primeira é se pode tornar-se visíveis. Então ele coloca duas situações, A primeira é quando nós emancipamos através do sono a nossa alma, automaticamente nós vamos encontrar com esses seres do mundo espiritual, pelo qual momento nós também somos espíritos nessa hora da vigília, ou melhor, do sono. Então, há pessoas que conseguem, apenas com a questão de dormir um pouquinho rapidamente, que dá o nome de vigília, também perceber os espíritos, mas é muito raro. E Kardec, então, reforça na nota dele, informando que, enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre, pode facilmente ver outros espíritos e entrar em contato com eles. É assim que funciona. Mais na frente, discute se é racional nós assustarmos com a aparição de um espírito. É claro que nós somos seres humanos e podemos assustar com qualquer coisa. Mas Kardec e os espíritos afirmam o seguinte: aquele que refletir a respeito há de compreender que um espírito, seja qual for, é menos perigoso que um vivo. Olha só. Os espíritos, aliás, estão em toda parte e não têm essa capacidade de vê-los para saber o que estão ao seu lado, ao nosso lado. Então a gente verifica que é a questão assim bem lógica. O espírito que deseja prejudicar alguém, olha só, alguém pode fazê-lo sem ser visto e até mais, com mais segurança. Ele não é perigoso por ser espírito, mas pela influência, olha o destaque, pela influência que pode exercer no pensamento do homem, desviando do bem e impelindo ao caminho do mal. Então aqui Kardec deixa bem claro em várias situações. Primeiro, que eles fazem menos mal do que os encarnados, na lógica realmente, que eles estão em todos os locais e que não precisa se aparecer para poder fazer o mal. Basta nós entrarmos em contato com ele de forma negativa pelo pensamento, e ele então nos induz e pode então até apresentar-se para nós. Mais à frente, é questionado se aquele que vê o espírito pode conversar com ele e como nós devemos responder ao espírito e como é o processo de tornar-se visível. A primeira questão é que nós podemos conversar, podemos ver, vamos dizer assim, e poderíamos conversar com ele. É o caso de nós olhar isso com naturalidade, Aparecer um espírito, seja ele infeliz ou não, nós temos que ter em mente que precisa criar um diálogo com ele. Então, nada de ficar preocupado em afastar, ficar preocupado em fazer exorcismo. Encarar como um fato normal e conversar com ele naturalmente. Ele vai te responder? Sim, vai responder falando com a maioria das pessoas, às vezes pela transmissão do pensamento. O processo assim que se faz. Nada de pessoal, ficar com medo, com receio, achar que é fantasma. Não, é um ser do além, que nós já conhecemos, que quer ter contato conosco, que tornou-se visível para nossos olhos. O princípio, de acordo com Kardec, é o mesmo nas comunicações espíritas, ou seja, está na propriedade do perispírito
e pode sofrer diversas modificações à vontade do espírito. E o processo enquanto narrado nesse item do capítulo 14 da Gênese Reformada, que eu disse há pouco, né? Revista, melhor dizendo, que o perispírito é invisível para nós encarnados em seu estado normal, porém é formado de matéria etérea. O espírito pode, em certos casos, por um ato da sua vontade, submetê-lo a uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que do mesmo modo com os outros fenômenos não estão fora da lei da natureza. Isso não é mais extraordinário que o vapor invisível quando está muito rarefeito e fica visível quando é condensado. Uma coisa lógica colocada por Kardec. E para poder concluir, dentro desse processo que está sendo colocado na Gênese, que lá eu utilizo a palavra condensação para ficar mais fácil na nossa compreensão. Conforme o grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição por vezes é vaga e vaporosa, outras ocasiões é mais nitidamente definida, outras vezes em todas as aparências de matéria tangível. Pode chegar até a tangibilidade real, a ponto de que seja possível haver engano quanto à natureza do ser que se tem diante de nós. Então, analisar a aparição de Jesus, a aparição do rei para Saul, né, de Samuel, a aparição, né, da Kate King, tudo isso são fatos comprovadamente, né, pela ciência. E o processo é o seguinte, ele combina uma parte do fluido universal com o fluido do médium, que libera, vamos dizer assim, né, para esse efeito. À sua vontade, esse fluido torna a forma que o fluido deseja, mas em geral a forma impalpável, vamos dizer assim, inicialmente. Desde que o fluido vital emitido de alguma sorte pelo espírito dá uma vida fictícia, né, e momentânea ao corpo inerte, desde que outra coisa não é senão o perispírito, senão o próprio fluido vital, segue-se que quando encarnado é o espírito que dá vida ao corpo por intermédio do seu perispírito, ficando-lhe unido enquanto a organização permite, quando se retira o corpo morre, demonstrando aqui a participação do fluido universal, né? O médium sendo utilizado pela vontade do espírito para nessa junção dessas energias criar essa forma, e essa forma vai ser delimitada de acordo com o espírito. Em outro momento, a gente vai então estudar sobre as características que se apresentam esses espíritos nas aparições e nas materializações. Continuem a acessar o nosso canal, compartilhem e também se inscreva. Até o momento, um grande abraço.